Rui Matos, 56 anos, casado com 6 filhos, é o coordenador regional do Partido Alternativa Democrática Nacional, o ADN, partido que se estreou nas últimas eleições na Madeira e que pretende concorrer em todos os círculos eleitorais dos Açores. Empresário, Rui Matos é o cabeça de lista do partido nas próximas eleições regionais dos Açores, pela Ilha de São Miguel e pelo Círculo de Compensação. Antes de mais, agradecer ter aceito o convite do Açoriano Oriental e da TSF. Também agradeço o convite por terem feito. Muito obrigado. Agradecimentos. Vamos então começar. E a primeira pergunta que lhe coloco é porquê é que aceitou este desafio do ADN para se apresentar às eleições dos Açores? Pronto, este desafio é um desafio que já há muitos anos que era proposto eu a aceitar. Portanto, é como comecei na minha... Pronto, na vida política, não como profissão, não como vida, porque portanto, se fosse da parte da política, portanto, eu estava a passar fome, portanto, mas dedicando à política como segunda opção, além do trabalho, foi pelo PDA. Portanto, infelizmente, que foi um partido que na altura, quando tomei posse do PDA, o PDA já atravessava algumas portanto, dificuldades financeiras, não tanto porque não era um partido que tinha, portanto, dizia-se que o PDA tinha dívidas, mas não tinha dívidas. Mas, claro, que fui eleito, né, no Congresso, só que, portanto, havia não a entrega das contas do partido, que não havia contas, mas somos obrigados por lei a apresentar as contas nem que sejam a zero. Pronto, e nesta altura concorri para as eleições regionais. E foi um tempo que um ano e meio depois, portanto, o Tribunal Constitucional havia decretado a extinção do partido. Logo depois associei-me, portanto, ao PPM, com o professor Paulo Estevão, que para mim era uma pessoa que tinha as propostas e os programas que ele apresentava iam de encontro àquilo que eram as minhas ideias. Estive no PPM praticamente 8 anos. Portanto, nas últimas eleições concorri, mas com cabeça de lista, era para ser cabeça de lista por São Miguel, mas infelizmente pediram para dar oportunidade na altura o Sr. Paulo Morgado, que foi a pior asneira que eu fiz da minha vida. Pronto, este ano, portanto, estou a concorrer e por isso eu desisti do PPM, porque vi que depois de Paulo Estevão tomar posse na geringonça e como membro deste governo que ainda está em funções, portanto, desvinculei-me no sentido que, portanto, tudo aquilo que o Paulo Estevão retificava e exigia e queria para o bem dos Açores açorianos, portanto, não passaria de uma farsa. Portanto, que isso é demonstração que tudo se reclama, mas quando chega à altura as pessoas retraem-se, não sei porquê, e foi aí a minha desistência de fazer parte do partido e ter tido, portanto, a proposta de fazer parte desta equipa que é o ADN, que para nós é um partido e vai até em encontro daquilo que também são as minhas ideias, mas sendo eu agora o presidente, que neste caso é o coordenador regional, tem toda a liberdade de apresentar aquilo que são as ideias, as minhas ideias e as ideias do partido. E não está subjugado. Exato, não são, as minhas ideias são várias, portanto, eu também não sei quanto é que tenho aqui para ver se dá tempo para pôr as mais importantes. As principais. Depois vamos focar alguns temas. As principais, pronto, nós começamos com uma coisa que não tem sido falada. Portanto, não quero que o Governo Regional torne a fazer o que foi feito em 2001, que foi na altura da pandemia, portanto, que foi medidas restritivas que prejudicaram muitas empresas. Eu mesmo próprio, na altura, como empresário, fiquei praticamente 4 meses em casa sem receber um tostão, com lojas fechadas, tudo fechado. E não houve, portanto, medidas adequadas e medidas certas para que os pequenos e médios empresários se pudessem manter. Se eu não tivesse algum pouco fim de maneio, portanto, estaria a passar fome, porque fecharam, é como nos tirar o pão da boca. E diz muitos dos empresários que também sentiram isso na pele. Pronto, foi uma coisa tudo atirada para o seco, não foi uma coisa bem estudada. E que não fosse, claro que foi uma coisa de repente, mas tentar minimizar e começar automaticamente a funcionar, é tentar minimizar o custo de vida das pessoas, como dessas pequenas e médias empresas. E depois muita coisa foi feita que não foi constitucional, portanto foi tudo feito à papo seco, não foram medidas adequadas e que ainda nós estamos a sentir nas pequenas e médias empresas o efeito que isso causou as pequenas e médias dos Açores e também tem um caso que a maioria das empresas, há empresas que neste momento da parte do Governo Regional foi permitido os apoios, penso que foi até ainda do tempo do PS, para a transição para a geringonça que foi PSD, CDS e PPM,
que a maioria destas empresas que forem incentivadas a contrair empréstimo para manter os seus postos de trabalho, essas empresas há 3 anos não recebem um tostão dos empréstimos bancários que as empresas contraírem na banca para fazer face aos encargos mensais dos ordenados funcionários no momento de crise e no momento de pandemia. Essas promessas até hoje, portanto, mantém-se, e pelo que eu sei, praticamente nenhuma empresa recebeu um tostão daquilo que foi prometido e para pagar esses empréstimos. São as empresas a pagar os empréstimos mensalmente. Teve um ano de carência de 1 ano e meio, que foi aquela questão da carência de Covid do empréstimo perante a banca, mas já estão-se pagas, que as dívidas estão quase pagas na banca e o dinheiro não anda nada de chegar. Portanto, isto funciona assim. Depois já anda aí o nosso Governo Regional a prometer e a dizer que recomenda-se os Açores e a política dos Açores e o Governo dos Açores recomenda-se a nível nacional ou talvez a nível mundial. Portanto, uma coisa inédita, que nunca tivemos um governo como este atual. E que é mentira, portanto, e o mal desde o tempo de Vasco Cordeiro é o tempo do José Manuel Bolheiro, que é o Presidente do Governo Regional. Portanto, tudo se manteve, não se viu nada, praticamente, ligeiramente uma mudança ou outra, mas não relativa. Pronto, e vivemos numa questão de promessas, já foram 3 anos, que foi já um tempo bom e suficiente para apresentar alguma notificação, porque ainda o que acontece é que só vemos, desde a parte que já começou a pré-campanha do Sr. o Sr. Vasco Cordeiro, portanto, onde durante 3 anos a passear na Europa como presidente das regiões ultraperiféricas, mas Chaleur, claro, Chaleur ultravasou o poder e o homem vem agora de mangas arregaçadas e com toda a força e criticar tudo o que este governo atual fez, que numa parte ele tem razão, portanto nada se foi feito. Mas não pode-se esquecer que ele foi governo durante 8 anos. Portanto, o Vasco Cordeiro, durante 8 anos, não fez rigorosamente nada. Tanto na parte da habitação não foi praticamente, não houve um plano de minimizar o que está a acontecer atualmente. Agora está-se a fazer tudo medidas acima do joelho, que promessas que não vão ser cumpridas porque o timing é muito curto para se conseguir a construção das tais 800, 900 habitações, mesmo que fosse possível, não o suficiente, porque sabemos muito bem que hoje em dia um jovem que ganha um ordenado nacional, mas a sua esposa não consegue comprar uma casa nos Açores porque o rácio do risco de empréstimo bancário não consegue contrair. Não só pelo ordenado e também o preço das casas que estão a preços elevadíssimos, como também da parte que tem perante o banco, tem que ter pelo menos 20% para entregar uma casa. Claro, quando um jovem começa a trabalhar, não tem dental beira 20% para contrair a casa. A habitação é também uma das preocupações e um dos objetivos do ADN. O que é que se propõe? Como é que se resolve esses problemas que já elencam? O que tem que ser, pronto, na minha maneira de ver as coisas é assim, porque eu já construí várias casas, portanto tenho um pouco de experiência, não sou construtor civil, mas tenho experiência da área. E o que eu acho que, na primeira parte, a minha proposta através do ADN será... Isso tem que haver uma parceria entre o Governo Regional dos Açores e as câmaras municipais e juntas de freguesia. Porque o Governo Regional não consegue fazer nada sem essas parcerias. Pronto, vamos a ver. Porque hoje em dia, para apresentar um projeto na Câmara demora, para ser aprovado, vai até 1 ano. Pronto, e para começar depois a apresentar as especialidades, mais 6 meses com 1 ano. Quer dizer, só se consegue fazer, imaginemos, um bloco de casas ou um bloco de apartamentos só daqui a 2 anos. Portanto, não sei como é que eles vão conseguir com essas burocracias que existem nas câmaras municipais e dentro da lei, como é que se vai conseguir no espaço de 2 anos construir estas 800 casas e que módulos vão ser construídos. Portanto, isto é uma nuvem que está no ar, que eles próprios nem sequer sabem o que é que está. O que é que acontece? A nossa proposta seria essa parceria. Há muitos terrenos nos Açores, de certos terrenos que não são produtivos, portanto, são tipo mato, são pedreiras, portanto, que não têm portanto, uma utilidade exata para a parte agrícola, ou dizer assim, não, isto é uma reserva agrícola. Há certas zonas que são protegidas, e acho muito bem, mas temos muita zona aí abandonada que se poderia, as câmaras municipais, no caso até mesmo de Ponta Delgada, ali na zona do Livramento, há uma grande zona ali que se vê a olhos vistos tudo em mato, que não há muitos anos que está aquilo nem sequer para cultivo é utilizado, nem quintas, nem nada. Despropriar, comprar estes terrenos com valores muito baixos, porque o que acontece? O que encarece muito a construção civil é uma coisa, é comprar um lote. Portanto, hoje em dia um lote está, e pode-se ver aí nas imobiliárias, um lote no mínimo são 100 mil euros.
100 mil euros com lote para depois construir, mesmo que seja o Governo Regional, vai ter uma construção de uma habitação no mínimo de 250 mil euros. Portanto, isso é impensável. Portanto, vai ser um custo muito grande para o Governo Regional, que não vai, portanto, conseguindo ter preços mais competitivos e mais baratos, em vez de fazer 900 habitações, pode fazer 2.000 habitações. Portanto, por isso é tal parceria das câmaras. A despropriação desses terrenos, com os valores muito mais baixos, porque o terreno não é considerado portanto, um terreno que possa fazer habitação, mas sim agrícola ou como reserva, este terreno teria um custo irrisório. A colaboração das câmaras municipais, acelerar o processo de desburocratizar as assinantes, vai-se avançar. Não é como o caso, por exemplo, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, mas imaginemos, portanto, com um processo tão simples que é a remodelação, não é a construção, a remodelação do mercado da graça, que é uma vergonha. Isso agora, quando vier as eleições, vão todos para o mercado da graça fazer a campanha eleitoral. E se fosse os senhores da Câmara, aliás, os vendedores do mercado da graça, que era tomates podres para qualquer partido que aparecesse ali. Portanto, só se lembra do mercado da graça quando era eleições. E são um exemplo da Câmara Municipal de Delgado, como também outras câmaras municipais, mas elas já são ali não um projeto, é uma remodelação. Imagine se aquilo fosse uma construção de raiz, portanto, que já vai há 2 anos e vai durar mais 1 ano ou 2, infelizmente. E isso tem que ser feito, desburocratizar, depois com parceria do Governo Regional, fazer concursos com empresas para que façam a construção com custos baixos. Portanto, para conseguir melhor preço na área da construção, para que possam ter mais dinheiro, portanto, neste PRR, ou mesmo dinheiros do Governo Regional, que possa ter para mais preços competitivos. Nós estamos contra a questão de dar casas às pessoas. Não tem ninguém, porque toda a gente trabalha e é injusto uns que estão a trabalhar ver os outros ter uma casa de graça e estão à janela a ver os outros ir trabalhar logo da manhã e a fazer uma vida, portanto, sacrificar uma grande vida a nível, durante o pagamento de 40 anos, para ter a sua própria casa e os outros têm casa de graça. A nossa proposta seria, essas casas seriam feitas com possibilidade de compra, como já está a decorrer neste Governo Regional, a possibilidade de compra e a pessoa pagar uma renda consoante a apresentação do CIRS. Não ser dado, nem que seja 20 euros por mês, mas pagar uma renda. Custos controlados. Custos controlados, que seria, a cabo de uns X anos, a pessoa tinha a possibilidade de compra. Que está-se a passar, que muitas casas foram dadas pelos anteriores governos, que as pessoas agora peguem nas casas que os pais já faleceram e estão a vender as suas casas de dinheiro que não pertence à família, mas sim do contribuinte que ajudou aquela família a ter uma casa própria. Portanto, e com essas medidas, o Governo Regional, a cabo de 5 ou 6 anos, começa a entrar dinheiro nos cofres do Estado, neste caso do Governo Regional, que será aproveitado para fazer mais outras casas para outras pessoas. E assim a coisa ser montada de maneira que não fique aquelas dadas, aquelas próprias pessoas vão contribuir também para pagar a sua própria casa. Este fenómeno que vai ser criado vai ser dinheiro que depois vão aproveitar para fazer mais casas. Portanto, essas medidas já eram previstas portanto, já há quase 10 anos que as casas começarem a ter um custo exorbitante e com taxas de juros e que as pessoas era incompatível, mas há coisa de 3, 4 anos e muita gente sempre conseguia comprar uma casinha. Agora a coisa está muito pior. Portanto, isto foi tempo suficiente para tanto este governo que foi só os 3 anos, né? Mas também se vê muita culpa do tempo de Vasco Cordeiro. Portanto, nós temos um governo que na região de Tomás Açores foi governada, é isso que as pessoas têm que ter em mente, é que foi governada pelo PS e pelo PSD. Pronto, são os atuais culpados da situação que nós estamos a nível geral. Exato. Focando agora da habitação para a saúde, que também é outro tema muito importante para os açorianos. Grandes listas de espera. A saúde é um assunto que tínhamos aqui praticamente uma hora para falar sobre isso. A questão da saúde, a proposta do ADN é a questão da saúde, portanto, é aumentar os quadros, porque muitas pessoas falam falta de médicos e falta de enfermeiros. É real, não é só falta de médicos e falta de enfermeiros. Há também falta de auxiliares. Nós vimos agora que vão abrir mais um concurso para a admissão de mais não sei quantos cargos, portanto, de funcionários públicos a nível regional, mas não se vê medidas de abertura de concurso para a entrada de auxiliares de ação médica. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu tenho 3 familiares a trabalhar no hospital. Principalmente uma destas pessoas familiares, ontem estava ali a pagar a água e recebe um telefonema da colega, portanto, a chefe de serviço, para que apresentasse no hospital às 4 horas para fazer mais um turno. Se essa minha pessoa de família tinha acabado de fazer 2 turnos, tinha já trabalhado 16 horas, saía às 8 da manhã, foi para casa para descansar e dormir, mas só que tive que pagar água, que era o último dia de pagamento de água, e recebe uma chamada: olha, a senhora que tem que se apresentar,
às 4 horas, porque nós precisamos de si, porque havia uma outra colega que tinha faltado. Portanto, faltado, o que acontece? Não há pessoal suficiente para comatar as faltas de pessoas que estão de baixa ou que estão doentes. O que é que acontece? No Hospital Divino Espírito Santo e no Chifão, foi considerado o hospital com a maior lista de esperas a nível regional. Portanto, é uma coisa impensável, que é o maior hospital dos Açores e que a maior lista de esperas, porque hoje em dia a pessoa vai ao hospital, quando dá por si, o tempo que leva já está enterrado, portanto, que já é feito de maneira para que, assim, se vai dar menos despesa, sai mais barato pagar um funeral, que são 2.000 e tal ou 3.000 que o Estado paga do cidadão, do que estar no hospital a tentar a cura. E também que tem outra coisa, sai mais barato para o Estado, porque aí já não recebe a reforma, portanto, as reformas já estão-se criadas até aos 66 anos, que é muito maneira que ninguém chega à reforma, portanto, não há dinheiro até para as reformas. Mas voltando aqui ao hospital, e o Hospital Divino Espírito Santo, soube que há coisa de um mês faleceu uma enfermeira que deu um ataque fulminante, portanto, um ataque cardíaco. Porquê? A senhora estava de tal maneira, e eles sabem, isso estão sendo na comunicação social, mas é verídico, e se for investigar, a comunicação social vai saber o que é que se faz. Esta senhora faleceu porquê? Porque excesso de trabalho, portanto, não aguentou, tem a sua vida pessoal, tem os seus filhos, o seu marido, e passa a vida num hospital a trabalhar, claro, com falta de enfermeiros, e a senhora teve um ataque fulminante e faleceu. Quem disse essa senhora? Diz que muitas pessoas estão saturadas, e depois não nos esquecemos uma coisa, é que essas pessoas, eu puser um exemplo, eu tenho um mestre e digo assim: olha, você vai-me fazer aqui a obra, e, mas você vai-me trabalhar, ele sai às 5, não é? Olha, você vai-me fazer 7 à meia-noite para conseguir acabar mais depressa aqui o trabalho. A partir daquelas 5 horas, o próprio pedreiro já não consegue dar o rendimento. Porquê? Já está saturado, já está cansado. Agora imagina-se isso na mão do quê? Do médico, do enfermeiro, do auxiliar, que estão a lidar com a saúde das pessoas. É que não estão a lidar com meter uma porta, que fica mal, mas amanhã direitamos a porta. Nós estamos a falar de uma saúde. É a saúde pública. E o que acontece? É que os profissionais de saúde estão completamente saturados. E depois acontecem as desgraças que têm acontecido. Infelizmente, depois claro que olha, morreu feito de Covid. Você não foi de Covid, foi de problema que não foi detectado a tempo e horas. Porque uma pessoa entra nas urgências, leva 16 horas, e fui lá outro dia e disse, pá, e estava assim um pouco mal disposto, falei, e tive uma pessoa minha que estava lá, que trabalhava, e disse: Rui, é caso conselho, é melhor ir para casa, porque tu não sais daqui no mínimo 8 a 12 horas, tu não vais ser atendido. Aqui nos Açores. Aqui no Hospital Divino Espírito Santo. Portanto, os próprios profissionais admitem, só que não podem falar porque, infelizmente, coitados, podem sofrer de represálias. Há 3 anos houve uma grande manifestação no Hospital Divino Espírito Santo dos auxiliares de ação médica, que mantém-se atualmente, as carreiras foram todas congeladas. Se entrar um enfermeiro, ou entrar um funcionário da ação, portanto, qualquer funcionário no hospital que entre, vai ganhar o mesmo que está um funcionário a trabalhar há 30 anos. 30 anos. É necessário um reforço do investimento na saúde. Na saúde, um reforço na saúde, portanto, ser melhor remunerados, porque é uma vida muito. Pronto, mesmo os auxiliares da ação médica, lavar doentes, portanto, tem que ser pessoas que têm que ter uma boa. Portanto, estar bem dispostos, que estão a lidar com doentes, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão muito gravemente. E essas pessoas têm que estar motivadas para dar uma melhor resposta, não as pessoas estarem completamente estouradas, cansadas, porque trabalharam 16 horas. Com 16 horas, os coitados já estão todos estourados. E é compreensível, é um ser humano, não é uma máquina. Uma máquina, a gente pode, até as próprias máquinas têm que ter um time de parar, porque senão também arrebentam. Ou muito mais um ser humano. E a questão desta manifestação que houve há 3 anos, que eu até filmei na altura e partilhei no Facebook, que até foi do tempo do PPM, que era uma medida que até o Sr. Paulo Esteve apoiava. Até o Sr. Paulo Esteve na altura fazia greves de fome. Se ainda fosse a oposição, talvez estivesse agora a fazer greve de fome pelo Hospital Divino Espírito Santo e por outras áreas. Como faz parte dessa geringonça, o Socorroso, tanto faz isso como o Artur Lima. Calaram-se, até nem sequer sei, e nem sequer sei se o Artur Lima está vivo, se emigrou, com o homem nunca mais aparecer. Portanto, é para ver como é que as coisas estão, de tal maneira, e é essas coisas que eles têm que se preocupar. É começar, é a questão da saúde, dar melhor saúde aqui aos Açores, porque a saúde, para não fugir daqui da parte da saúde, isto que eu estive a dizer é real. Essa questão do hospital precisa automaticamente de mais médicos, em vez de estar a mandar para a privada, porque assim tinha um custo menor, é estar a pagar os privados. Hoje em dia, qualquer pessoa que vai fazer umas análises vai tirar a privada.
Ora, se imagina quantos laboratórios de análise e pequenos serviços médicos fazem com requisições do hospital, né, ou do governo regional, os milhões que se perdem aí. Portanto, podia-se gerir também, porque o hospital, dizem, o hospital tem um prejuízo de 100 e tal milhões. Pá, que dê a 300 milhões não interessa, estamos a falar de saúde. É uma despesa pública que fica no Estado, que o Estado quem é? São os contribuintes. Se os contribuintes gastarem mais dinheiro, além de que está, e que dê prejuízo, é para o bem da saúde, não é um dinheiro que assim é mal gasto, é um investimento na saúde. E a saúde é a coisa mais importante que nós temos, sem saúde nós não sobreviremos. Exatamente. Falamos também agora da educação, que é outro tema também essencial. Ao contrário do que se registra a nível nacional, nos Açores não tem havido muitas distorções na educação, porque houve a recuperação do tempo dos professores. No entanto, continuam com baixos índices de aproveitamento, continuam-se com uma região muito em baixo nesses índices. O que é que poderá ser feito para inverter esta tendência, até porque é essencial a aposta na educação? Bom, a questão da educação é uma medida. Portanto, este atual governo, não vou culpar o José Manuel Bolheiro, como também o principal culpado é Vasco Cordeiro e Carlos César, que tiverem muito mais tempo. Pronto, este governo teve só 3 anos, mas este governo também é culpado. E é mais culpado ainda para mim, para a minha opinião, é que este senhor, o José Manuel Bolheiro, foi buscar uma sindicalista que na altura do PDA fui fazer uma entrevista sobre a educação ao sindicato, que era a Sofia Ribeiro, que era presidente do sindicato, uma senhora que defendia os professores com unhas e dentes, que era a senhora, ninguém se metia, que era a senhora, como sindicalista, era uma mulher super competente. E depois não sei o que é que se passa, parece que ela já viu uma água benta do partido, o que é que se passa, a senhora completamente virou ao contrário. Agora, se nós temos uma responsável pela educação, que era sindicalista, toda a sua vida foi professora, então esta senhora não sabe quais são as necessidades dos professores. Essa senhora não está dentro daquilo que os professores estão a exigir. Portanto, se ela própria reclamava como sindicalista, que só faltava ela pôr as mãos ao pescoço aos governantes, onde é que está essa senhora que desapareceu? Essa senhora calou-se completamente. E esta senhora, melhor do que ninguém, melhor do que eu, melhor do que o senhor, sabe quais são as necessidades e aquilo que é preciso para que nós tenhamos uma boa educação nos Açores. Pronto, e essa senhora o que é que fez até agora? Praticamente zero. Pronto, houve umas melhorias nas carreiras, mas se os professores estão a fazer greve é porque as coisas não estão bem e não estão como era reidentificado para esta senhora, que é a Sofia Ribeiro. A senhora Sofia Ribeiro, portanto, levou o chá de água benta e esquece-se completamente o que era ser professora e, portanto, ser uma senhora que já foi deputada europeia, portanto, a senhora esquece-se o seu passado, que era uma grande defensora dos trabalhadores. Portanto, e nós, quando vimos que Sofia Ribeiro ia ser a responsável por esta pasta, eu, na minha perspectiva, disse: isto agora a coisa vai melhorar a nível dos professores. Pronto, isso só demonstra que os próprios sindicalistas, portanto, presidentes dos sindicatos, só estão a defender os professores porque estão naquele tacho que não fazem nada e que muitos, às vezes, têm a vida inteira no sindicato e nunca mais trabalham. E fazem-se dos defensores da pátria ou os defensores da sua classe, mas é tudo mentira. Basta o governo regional aparecer com um tacho, qualquer que seja o governo, que seja PS, seja PSD, a dizer: Sofia Ribeiro ou José Luís, vais aqui para um cargo importante do governo regional, pronto, o homem vira de Deus para o diabo. Portanto, passa, em vez de andar com Deus, passa a andar com o diabo. Portanto, um ditado antigo, não estou a dizer. Claro. Na questão. Mas o que é que o ADN propõe em específico para... O que nós propomos é a atualização das carreiras. Se está na lei, tem que ser cumprido. Está na Constituição, tem que estar cumprido. Portanto, não podemos, quer dizer, os próprios deputados que criam essas leis, quem cria as leis, não é Deus, não é ninguém quem cria as leis, são pessoas, são deputados que são eleitos pelo povo. Pronto, a maioria das vezes, às vezes, passa isso para escritores, os tais escritores da advocacia que recebem milhões e a gente pergunta: porquê é que então temos um parlamento com tantos deputados, nem sequer deputados que são advogados, que são engenheiros, que são médicos, e como é que a coisa funciona tão mal? Se tem lá todo o tipo de classe de profissionais. Portanto, é a demonstração da incompetência que nós tivemos durante estes 50 anos da nossa autonomia. E, principalmente, infelizmente, o nosso governo regional, que é outra coisa que nós retificamos. Além disso, nós temos mais autonomia. Porque se você diga uma lei que foi aprovada aqui nos Açores, nada. Do que é que serve o Parlamento Regional? É outra coisa que nós estamos a favor, é a redução de deputados na Assembleia Legislativa Regional.
Onde é que já há 56 deputados? A maioria deles nem sequer abrem a boca durante o mandato que tiverem lá. Eu visto deputados na televisão que nunca havia aquele homem a falar, até uns que até dormiam lá. Tivemos até uma vez que até o Pedro Moura pegou a dormir no Parlamento. Ele e quem diz os outros, é muito mais. O que é que acontece? O que se vê é que temos tantos deputados e as coisas não se alteram e as coisas não melhoram. Portanto, e depois o que está-se a criar aqui nos Açores, olha, recentemente foi admitido mais nem sei quantos cargos públicos, para quase de 105, ou lá que foi, de cargos públicos a ganhar 3.900 euros. Então como é que a região autónoma dos Açores não dá prejuízo? É só encafuar. Eu vou dar um exemplo, portanto, estes que foram nomeados, eu tenho certeza em que sectores foram. É o outro que mete-se no PSD, o filho já está qualquer coisa ali da NASA de Santa Maria. O outro mete o filho, já está no outro cargo, não sei o quê. Um exemplo até, aqui falando que não tem nada a ver com as eleições regionais, por exemplo, a Câmara Municipal de Ponta Delgada criou um gabinete de apoio às empresas do Conselho de Ponta Delgada. E eu fui lá de saber, disse, olha, olha, um apoio, vamos lá ver o que é que ele vai apoiar as empresas aqui do Centro Histórico. E chego lá, apresenta-me um senhor que é responsável, e por acaso o senhor era muito simpático, acho que era Miranda, parece como uma Miranda. E o senhor até foi muito simpático, não tem nada contra o senhor, um rapaz novo, talvez 28 anos, e perguntei qual é a sua graça, qual é o seu conhecimento na área do comércio. Não, eu estudei ciências políticas. Então, queria-se um gabinete. Um senhor que deve estar a ganhar ali 3 ou 4 mil euros, mais um secretário, de repente ainda tem um motorista. Isso é um exemplo. Portanto, o colégio me diz que ele era um saco cheio de nada. E isso passa-se no Governo Regional. Cria-se às vezes certos cargos públicos que não têm manifestamente. Então, são ocos, é como nós abrimos o ovo e o ovo não traz a gema, está completamente vazio. Exatamente, vamos então centrar-nos novamente nas eleições regionais. Isso peço desculpa, nem sei se são exemplos. São exemplos das câmaras municipais, como também faz parte da governação dos Açores, e são um exemplo que ele disse, que também se formos ver no Governo Regional, não existe um gabinete de apoio às empresas, claro. Existe N gabinetes que a gente não sabe para quê. Outra coisa, nós somos... eu pegando, não lhe cortando o raciocínio, mas pegando precisamente no que está a dizer, falando de empresas, de trabalho, quais é que são as grandes propostas? Temos aqui 2 grandes motores económicos na região, a agricultura e agora o turismo, que também está a surgir com grande prevalência, mas ainda continuamos a ser uma região muito pobre. Quais é que são os grandes desafios e as grandes respostas que a ADN pode dar aos trabalhadores e às empresas em específico? Começando na área do turismo. A área do turismo, eu não sou muito a favor dos subsídios. Não vou dizer que se receber um subsídio não vai querer, não é? Tudo o que vem para ajudar a empresa, às vezes em momentos de crise é bom, mas é assim. Porque eu vou dar um exemplo. As empresas, o que é importante para os Açores é o Estado, o Governo Regional, não sufocar as empresas, deixar as empresas trabalhar, deixar as empresas funcionar, ganhar dinheiro. Só que as empresas são subcarregadas com impostos e chega uma altura que muitas delas às vezes não chegam ao seu fim de vida, porque a burocracia, a grande quantidade de impostos que sofrem, chega uma altura que entra numa ruptura. Portanto, a parte do turismo é muito importante. Eu acho que a única medida que foi péssima, porque os Açores, como estava a haver uma grande procura, ainda está-se a desenvolver e desenvolveu muito, principalmente na área do alojamento local. Um exemplo, essa coisa do alojamento local está a crescer. É crescido pequenos e médios empresários. Pequenas pessoas que às vezes têm uma casinha, olha, deixa-me ter mais um negocinho porque a vida não está fácil e eu quero ganhar mais um dinheirinho. Portanto, essas pessoas já estão, que é os grandes grupos económicos, né, aqui dos Açores, já começam a tentar controlar. Porque aliás, a questão do alojamento local já representa 50% do turismo dos Açores. E é um turismo até mais saudável, porque é mais disperso. Não há aquela construção de hotéis, brutos hotéis em massa, que já temos muitos cá. Né? Há uma maior dispersão do turismo e dá a possibilidade de mais empresas e mais pequenos empresários poderem começar a sua vida. O que é que acontece? Já estão a ver que os pequenos e médios empresários que estão a ter um alojamentozinho ou dois, já estão tentando criar dificuldades para que essas empresas morram à nascença. Porquê? Para deixar os grandes lobbies a dominar a região. E depois então que já começa-se a criar para dizer que a falta de casas é por causa do alojamento local, o alojamento local já tem que pagar mais um imposto, não sei o quê. Quer dizer, já está isso, funcionou, está-se a ver uma empresa a crescer. Já está a maneira de lhes tirar dinheiro. Não pode, nesta terra temos que ser miseráveis.
Portanto, quanto mais miseráveis as pessoas forem, mais pobres foram, mais é que são. E é isso que está-se a passar. Por exemplo, aqui a doutora Berta Cabral fez uma medida que foi a negociação. Não sabemos o problema é que este Governo Regional e os outros nunca não dão transparência para a população de que realmente... Mas porquê é que a Ryanair deixou fazer mais de 150 mil lugares para os Açores? O porquê? Foi porque era preciso mais €1 milhão, menos €1 milhão. Nós não sabemos nada. Portanto, a doutora Berta Cabral, como costume, foi agora um grande cancro no retrocesso do turismo nos Açores. Quase que estamos a voltar ao tempo de Mota Amaral. Que só temos agora praticamente, são duas empresas de bandeira a voar, que é a SATA e a TAP, que acho muito bem, que sou a favor de mantermos a SATA, mas não deixam também empresas low cost, que principalmente a Ryanair, que é uma empresa a nível europeu, que tem um marketing e uma publicidade a nível da Europa, que deixou de trazer menos de 150 mil turistas. Eu fiz umas contas, se fizer com uma calculadora, a €100 cada turista, só em impostos, a região arrecadava estes 4 mil milhões de euros que eram pedidos pela Ryanair. Agora, é da tal coisa, estamos a ter o que é que, por exemplo, desenvolveu o turismo no Porto? Quando entrou a Ryanair e as low cost, o turismo de Porto disparou. A cidade do Porto era uma cidade, mesmo a cidade de Ponta Delgada, foi graças ao desenvolvimento dos alojamentos locais que a nossa cidade de Ponta Delgada, muitas casas de visitas foram feitos investimentos que agora temos a visto. Não foi graças ao Governo Regional, mas sim aos empresários. Porque o Governo Regional não faz nada, nem dá nada. Defende então que seja facilitado ou apoiado estes pequenos e médios empresários. Tem que deixá-los trabalhar. Não, eles não precisam de apoios, vai haver agora medidas de apoio. Se eles deixarem trabalhar, que isso é assim, tudo um negócio. E não me interessa, vou dar um exemplo. Vou agora no PRR. Há um projeto de até 50 mil euros. E eu tenho uma loja com máquinas, ou vou abrir uma loja, mas vamos começar com uma loja que está aberta. E eu penso, eu vou concorrer, eles dão-me 25 mil euros a fim de perdido. Mas eu tenho que investir 25 mil euros. Agora, mas a empresa está a faturar para investir esses 25 mil euros. Mesmo que eu fique as máquinas a metade do preço, eu prefiro dizer assim, vamos amanhã com as máquinas que eu tenho, ou os balcões da maneira que estão, e se vai arranjando aqui um fusível, vai-se arranjando aquilo, e vou mantendo aquilo que eu tenho. Porquê é que eu vou me endividar se a gente não tem... É o problema que nos Açores não temos uma certeza. Veja lá, as pessoas estão a investiram todos no turismo. Eu não estou a falar sobre o alojamento local, a questão das rentacars, mas o que se vê é que mesmo as próprias associações não identificam nada. E depois nós vamos ver aqui nos jornais, o turismo foi ótimo nos Açores. Mentira. É mentira, porque vê-se, claro que isto é uma altura sazonal que é o inverno, há sempre quebra, mas este ano a quebra que houve, em comparação com o ano passado, foi muito superior. Portanto, o que acontece é tal coisa, o que eu sou a favor é deixar as empresas funcionar. Não desafogar o pescoço, não estar a subcarregar com impostos e fazendo medidas que só prejudicam as empresas. E depois chegam à altura, depois lá tem que estar o Governo Regional, que são os contribuintes, não é o Governo Regional, lá tem que estar os contribuintes, injetar dinheiros de apoio às empresas desnecessariamente. Dinheiros que podiam ser aproveitados por outras áreas, como já lhe disse, a questão da saúde, a questão da educação e também mitigar a pobreza nos Açores. É que nós somos. Eu outro dia, eu disse, Rui, ver aquele filme do Netflix de Rabo de Peixe. Olha, quando abri aquilo, eu fiquei tão feliz com a abertura do filme. O filme é assim, Rabo de Peixe, a terra mais pobre da Europa, a mais miserável da Europa. E depois isso a nível mundial, que isto é um espetáculo. Onde é que andam esses governantes nos Açores 50 anos, com milhões e milhões e milhões e milhões de dinheiro que vieram da Europa, fizerem pelos Açores? Zero, nada. Quer dizer, olha que orgulho, não é? E depois os Açores foi visto a nível mundialmente. Até de uma parte foi bom. Vai ver o que é o turismo, que é aquele turismo para ver misérias. Deixa-me ver os coitadinhos miseráveis da Europa, os mais pobres, que estão nos Açores, principalmente São Miguel, que é a ilha mais pobre e com mais dificuldades e com muito mais. E como é que se combate isso? Porque a pobreza é realmente um dos problemas crónicos, direi mesmo, dos Açores, dura há décadas. É um problema geracional, não se resolve obviamente de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, nem de uma data para o outro. Mas o problema não estamos a falar de um ano para o outro, estamos a falar de 50 anos. Claro. Mas como é que se inicia esse combate? Se o ADN tivesse força para isso, para influenciar as políticas, como é que poderia, qual é que seria os pontos-chave? Os pontos-chave, olha, facilitando, não subcarregando tantas empresas quando falo em empresas, há empresas que faturam milhões, podem pegar melhores dos seus funcionários. Mas eu também não posso dizer a medida, dizer assim, uma pequena empresa, uma lojinha que tem um funcionário ou dois, e ele vai até comete o ordenado de 850 euros para 1.600 euros. Claro que esta empresa pequena não vai suportar e estoura e fecha a porta. Portanto, há que criar medidas. Para essas medidas, o que é? Só para dar um exemplo. Eu tenho um funcionário que ganha 850 euros.
O ordenado mínimo não paga IRC. Pá, mas o rapaz é um grande trabalhador, desempenha-se nas suas funções. Eu vou aumentar para 1.500 euros. Ela automaticamente paga logo quase 300 euros de IRC. Mas não é esse funcionário. Porque para dar a este funcionário os 1.500 euros limpos, paga-se 34% para a Segurança Social, mais a percentagem do IRC de um ordenado de 1.500 euros é na ordem dos 300 euros. Então, em vez de subcarregar porque a empresa vai ter que dar o aumento ao funcionário e vai ter que dar ao Estado mais 300 euros. Porquê é que não é feita uma medida no ordenado não ser taxado a partir dos 850 euros, mas sim a partir dos 1.500 euros? Porque assim a empresa já pode dar um aumento ao funcionário, porque não tem que dar aqueles 300 euros ao Estado. Portanto, seria diretamente esse dinheiro canalizado para o funcionário. A empresa só pagava 1.200 e ficaria os outros 300, que é aquilo que ele ia dar ao Estado. Está a compreender? Portanto, tem um custo. O próprio Estado é que penaliza a empresa assim: não, tu vais aumentar o teu empregado, vais levar com mais X de IRC. Mas isso é uma medida a nível nacional. Sim. Exatamente. Então, por que nós queremos um Parlamento regional? Então, se não temos medidas, não temos leis regionais, somos uma região ultraperiférica, então para que queremos o governo regional? O seu dia gasta-se milhões de euros numa Assembleia Legislativa Regional para quê? Só para chegar lá. Olha, o nosso orçamento regional foi só 1 bilhão e 200 mil. E depois estão-nos lá a brigar, olha, tanto para aqui, tanto para ali, um escudo para aqui, e depois o dinheiro para o hospital. Diga-me então para que temos o governo regional? Ou seja, portanto, defende que o governo regional deveria ter mais competências, não é? Mais competências, porque ou temos mais competências, ou não precisamos. Olha, seria mais barato para a região, estamos nos Açores. Voltamos antes de 25 de Abril. Vinha um governador civil para cá, e um governador de Lisboa, e um para a Câmara, e uma coisa. E então paparíamos do orçamento regional não sei quantos milhões, é que são milhões. Por exemplo, na comunicação social disse que quase mais 15 milhões de euros que foi aumentarem as despesas da Assembleia Legislativa Regional. Porque, quer dizer, mais 15 milhões para quê? Quer dizer, o próprio Paulo Estevão na altura dizia-me que os funcionários que trabalhavam na Assembleia Legislativa Regional ganhavam ordenados quase igual a um deputado. É verdade ou mentira? Não sei. Era dito pela boca dele. Portanto, agora imagina quanto é que custa essa região autónoma, portanto, o Governo Regional dos Açores, quanto é que custa aos cofres da região? Que são milhões e milhões. Portanto, ou nós temos mais autonomia. Outra coisa, os impostos gerados nos Açores não são 700 e tal milhões de euros, que se diz. É aqueles impostos que ficam na região, que chamam-se os impostos que são indígenas. São os impostos que são as empresas que não são, que concedem nos Açores, como começamos a banca, né? Uma coisa que foi uma grande asneira, também outra asneira de Berta Cabral, foi dar o Banco Comercial dos Açores e a Açoriana dado ao Roque da Madeira. Agora é dos espanhóis. Onde é que vão os impostos que geram essa empresa, que é a banca? E a Açoriana de Seguros. Portanto, são milhões. Isso vai para onde? Vai para a Espanha, que são os espanhóis sustentadores que agora é o Santander Tota. E outra vez, portanto, nós tivemos que deveríamos também ter uma medida perante a República, isso tinha que ser tudo negociado, que seria todos os impostos gerados nos Açores tinha que ficar nos Açores. Ou se não, fazemos como tem na Madeira, era fazer uma zona franca. Fazia uma zona franca, onde dávamos a possibilidade de muitas empresas europeias a terem as suas sedes aqui nos Açores, com impostos, tipo a Holanda, impostos muito mais baixos, e muitas empresas vinham cá ter as suas sedes aqui nos Açores. Aí também teríamos uma grande receita fiscal. Exatamente. Aí meteríamos então, já que não querem que fiquem esses impostos. É que a região tem uma receita fiscal na ordem de mais de 2 mil milhões de euros. 2 mil milhões de euros. Pronto, quais são? É tudo legal, claro. A sede é em Lisboa, só a banca absorve uma grande parte dos impostos. Temos outras grandes empresas aqui nos Açores que também têm as suas sedes em Lisboa, ou até na Holanda, ou em Espanha, não se sabe. Essas, claro que é o IRC, isto vai para lá. O que fica na região, o que é? É o IVA. Portanto, a Segurança Social também nem fica cá, vai para a prima, mas pronto, e aí também quem paga as reformas vende lá. Mas a parte dos impostos, de 2 mil milhões de euros, é mais do que isto mesmo, de 2 mil milhões de euros, nós só ficamos com 700 e tal milhões. Ora, imagine se estes 2 mil milhões de euros ficassem nos Açores, com o apoio da Europa, nós tínhamos um orçamento regional muito superior e que aí podíamos ajudar mais as famílias, podíamos viver com impostos muito mais baixos, porque havia muito mais receita e as coisas funcionariam muito melhor. Muito bem, já estamos a terminar, já estamos mesmo a esgotar o nosso tempo, mas acho que é importante saber se o ADN tem um objetivo para estas eleições, ou seja, há alguma meta a atingir
um deputado, 2 deputados, qual é que seria a concretização do objetivo do ADN? Olha, a concretização do ADN, para mim, e para o partido, e para o Presidente do Partido Nacional, seria, se nós elegermos um deputado, já é uma grande vitória. Nós temos de ser realistas. Agora, por exemplo, o senhor fez algumas perguntas, eu vou ser realista e não vou ser governo. Não vem sem pensar, se fosse um milagre, né? O milagre que acontecesse, que eu ganhasse e fosse o Presidente do Governo Regional, isso é impossível, é impensável. Um pequeno partido que está a começar agora, como muitos até mesmo que já são cá, já há muitos anos, com 2, 3 deputados, é impensável. Portanto, mas pode influenciar as políticas. Sim, pode-se influenciar. Agora, claro, o que eu apelo ao cidadão açoriano é que não dê maiorias absolutas nem ao PS, nem ao PSD. Portanto, o voto para nós, o ADN, para mim, um voto é muito importante. Para o PS ou o PSD é irrelevante. Portanto, para eles, mais um deputado, menos um deputado. Agora, o que eu acho que a região, quanto mais pequenos partidos tiver, e se o ADN estiver lá presente, nós aí podemos retirar as maiorias absolutas, que é péssimo para a região dos Açores. Visto o que se passou agora com a Esteira Gingunça, foram vários partidos para governar os Açores. Se for novamente o PS, meus amigos, somos todos cansados, eu faço o que quero e posso ser mal. Portanto, e o nosso objetivo será, se termos ser eleito, neste caso, estou a concorrer por São Miguel e por sua compensação, portanto, se for eu eleito, pronto, serei que estarei lá. Se o açoriano se quiser. Agora, o que acontece? Agora, não posso é dizer, olha, queremos aqui 3, 4, 5 deputados, isso é impensável. Claro. Pronto, é muito... Com um deputado e tendo em conta a dispersão de votos que é previsível, pondera fazer parte de alguma coligação? Eu não farei nenhuma coligação. Pronto, isso também tem que ter uma reunião com o Presidente do Partido a nível nacional. A coligação não me interessa. Assim, se estou a concorrer agora no ADN e não estou no PPM, podia eu estar no PPM agora que o PPM vai fazer governo. E dizer ao Paulo José, trabalhei 8 anos, eu quero um textinho para mim, eu quero um deputado, nem que seja naquela última cadeira, daqueles que não falam nada, e fica ali calado e vai receber um dinheirinho. Eu trabalho, graças a Deus nunca precisei de ser deputado para sobreviver. Agora, há muitos deputados que não veio falar aqui, mas que se perder o seu pluro como deputado e não arranjar o partido não for governo e arranjar um taxa, ele continua a morrer à fome porque não sabe fazer nada. Eu graças a Deus sei trabalhar e eu sempre consegui ter o meu sustento e desde que deixam-me trabalhar e consigo até ganhar mais. Agora, se for eleito, é para fazer um trabalho em defesa dos açorianos. Em vez de estar lá, é defender os açorianos. Não estou interessado em fazer coligações com nenhum partido, seja à esquerda, seja à direita. Agora, se dissermos assim, o partido precisará de um apoio parlamentar, aí terá de ser negociado, meus amigos. Eu faço um apoio como for questão do Chega e da Iniciativa Liberal. Eu devo-vos apoio para vocês formarem governo. Claro que não pode um governo funcionar se não tiver maioria absoluta. Claro. Aí não vai também prejudicar os açorianos e dizer assim, eu não aceito nem a esquerda nem a direita, eu estou aqui armado em esquisito e atlemado e vou ficar novamente das eleições, que assim nunca mais para. Portanto, se tiver essa sorte e se os açorianos assim o quiserem, que eu seja deputado, e para isso o governo precisar, a formar para qualquer um deles formar governo, preciso de um deputado do ADN, eu estarei para ajudar, mas em prol dos açorianos, porque automaticamente que se for para continuar naquilo que estamos até agora, automaticamente eu saio de fora e não aprovo, como foi o caso agora, o orçamento regional. Portanto, eu deixo de contribuir com isto. Agora, o meu objetivo é a presença do ADN na Assembleia Legislativa Regional. Isto também é o ponto principal. Para defendermos as nossas ideias e fazer algo pelos açorianos. É um sonho que eu gostaria de ter. Já estou com 56 anos. Pronto, o Biden concorreu não sei quantas vezes e quando foi já com os pés para a cova é que ele ganha as eleições. Tem esperança que me vai morrer. Se os açorianos acharem que eu sou competente e posso fazer alguma coisa por eles, e se for para ir para a Assembleia Legislativa Regional, não é para estar aí sentadinho, caladinho e andar com a cabecinha abaixo, não. É eles que se aguentem, porque eu vou fazer tudo por tudo daquilo que tiver ao meu alcance para se fazer o melhor para defender aqueles votantes que votaram no ADN e defender os interesses dos Açores e dos açorianos. Muito bem, muito obrigado, Rui Matos. Terminamos agora o tempo. Desejar boa sorte para as eleições. E obrigado pelo convite e desejo também um bom ano para todos açorianos, neste caso. Muito obrigado.